Solo Leveling é um dos animes mais conhecidos pelo gênero ação, né? Principalmente por causa do nosso prota Sun Jin-woo e seus absurdos níveis de força. Só que o Jin-woo tem tudo o que precisa até se tornar o novo Monarca das Sombras. Talvez agora seja a hora dele arranjar um amante, um amor, né, pra vida dele. E mulher não é o que falta pro nosso garanhão. O moleque gosta de personagem badass, mano. Toda mulher gosta disso dentro dos animes. Elas sempre são caidinhas por eles. Mas os fãs acompanham, na verdade, ele escolhendo a Cha-Rain, mano. Pois é, só que será que a Cha-Rain gosta mesmo dele? Será que ele gosta mesmo dela? Da onde que surgiu esse relacionamento dos dois? Que não é algo desde o início da história, né? É diferente de muitas histórias no qual o protagonista se apaixona nos animes aí por uma garota amiga de infância que vivia com ele e tal, e no futuro eles acabam juntos. Vamos ver isso tudo agora, cara. A gente vai responder cada uma dessas perguntas aí. Então bora lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, Solo Leveling, na verdade, introduziu vários indícios de romance desde o início da série. Já que, por exemplo, tem duas mulheres em particular aí que tinham laços estreitos com o Jin-woo. Só que o fato dele arrasar corações não vem só do fato dele ser o badass, do cara mais brabo da parada, mas sim porque, mesmo que ele pareça perder algumas das suas emoções, cada vez que ele vai ficando mais forte, o Jin-woo ainda assim permanece um cara gentil, um cara atencioso com as pessoas, e também muito próximas a essas pessoas. Uma das garotas que tinha era Ezil, né, o demônio que conheceu quando ele estava escalando o castelo do demônio lá, e ela estava bastante apaixonada pelo Jin-woo, especialmente quando ele protegeu contra alguns inimigos, né, demônios também. Depois ela ajudou a escalar o castelo e até participou da derrota do Baran, né, um dos monarcas que ele lutou. Mas infelizmente, como ela era apenas parte do sistema e o Jin-woo só via a garota como alguém que realmente ajudava a subir de nível, o romance nunca poderia ser desenvolvido com eles. Outro que todo mundo pensou no início, principalmente eu quando comecei a ler, era a Jo-hee. Na hora que eu olhei a Jo-hee eu falei, mano, ela já vai namorar com ele no futuro e tal, lendo pela primeira vez, obviamente. Só que, mesmo ela sendo apresentada no capítulo 1, lutando ao lado do Jin-woo, quando ele ainda era fraco lá como caçador rank-E, ela na verdade se preocupa com ele porque ele tá constantemente se machucando, cara. E mesmo que seja de uma maneira como ela repreende ele, parece ser um comportamento, na verdade, mais de uma irmã mais velha do que de um par romântico. Os dois até planejaram um encontro, né, de sair pra comer e tal, só que no final não aconteceu, porque a Jo-hee ficou totalmente traumatizada pelo tudo que ela passou lá dentro da masmorra dupla, e o Jin-woo perdeu o contato com ela, foi ter contato só mais no futuro. Porém, como eles tinham uma história, um relacionamento estabelecido já, faria até mais sentido o Jin-woo ficar com ela no futuro do que com a Cha-Rain, né? Essa que é a verdade. Só que a Cha é literalmente a única mulher entre os Rank S lá sul-coreanos. E é uma formidável espadachim, cara. Na parte inicial da história, ela era vice-presidente da guilda dos caçadores lá e desprezava particularmente todos os caçadores mais fracos, menos o protagonista, Jin-woo. Ela era uma personagem excepcionalmente habilidosa, muito poderosa, só que ela, sendo uma caçadora assim, ela era muito respeitável, capaz de derrotar inclusive o Igris, resistindo até certo ponto lutando contra o Beru, duas das sombras mais fortes do Jin-woo. Então tu vê que o nível dela não é pouco. Mas o relacionamento dela com o Jin-woo teve um desenvolvimento específico, já que os dois não se conheceram desde o início da série. Literalmente, não foi até o Jin-woo se tornar um caçador Rank S que os dois se conheceram oficialmente e se tornaram mais próximos cada vez mais. E como a gente já falou, cara, ele era o único caçador Rank S que ela não desprezava abertamente. A Cha conheceu o Jin-woo especificamente no capítulo 11 da Light Novel, né? Eu não lembro agora quanto foi no manhwa, mas eu sei que foi durante um arco da masmorra dupla que estava rolando aí. O Jin-woo e a Cha, eles estavam na mesma masmorra onde a Cha estava atuando ali como instrutor para os outros caçadores de baixa classificação e tal. E depois de um certo tempo, o Jin-woo acidentalmente se separou da multidão e uma horda de monstros de classificação E, né, começou a cercar ele. A Cha-Rain rapidinho veio, interveio, derrotou todos eles e salvou a vida do Jin-woo. Mesmo que esse encontro não tenha sido amor à primeira vista, ela começou a se interessar pelo Jin-woo pela determinação dele e a força de vontade inabaláveis. Só que o mais importante aqui, pela aura estranha que cercava ele. Vocês vão entender já já. Depois dos encontros iniciais, a Cha convidou o Jin-woo para treinar junto com ela, oferecendo algumas ideias aí sobre o que ele poderia melhorar ainda mais. Como a gente disse, ela não desprezava ele, pelo contrário, né? Depois de um tempo, os dois tiveram seu primeiro encontro marcados.
Um marco até significativo que daria um avanço absurdo no relacionamento deles. Depois desse encontro, sempre que o Jin-Woo provocava a Cha comicamente, ela imediatamente começava a gaguejar, a ficar coradinha, estava toda apaixonadinha por ele, indicando que, logicamente, os sentimentos tinham se aprofundado. Com o tempo, ela começou realmente a desenvolver sentimentos de amor pelo Jin-Woo, ficando envergonhada quando estava acompanhada dele, e eram tão grandes que ela chegava ao ponto de pedir ao jovem, a ele, para poder se juntar à guilda dela, tentando até mesmo abandonar os caçadores para ficar junto com ele. E agora, vocês vão entender, né? No caso, ela se interessou não foi exatamente pela aura dele, mas pelo cheiro da aura dele. Pois é, ela sentiu um cheiro diferente dos outros caçadores. Por quê? A maioria dos caçadores e de monstros, cara, exalavam um cheiro horrível. Só que como o Jin-Woo era um player, né, um jogador no sistema, ele não cheirava como o resto. Isso despertou uma certa intriga nela. Então a atração dela começou a crescer e ela desenvolveu a paixão por ele a partir daí. Mas um outro momento legal também foi no capítulo 121, um pouquinho mais à frente, né? A gente estava lá, fomos apresentados uma garota como prima do Jin-Ho, né? E o embaixador da guilda do pai do Jin-Ho lá acabou recrutando ela para sua guilda, onde ela estava completamente a bordo. E eles ficaram pensando tipo assim: cara, como que chegaram nesse ponto? Ela viu o Jin-Woo, pegou, tirou uma foto com ele, colocou no Instagram, tá ligado? E nas redes sociais. E por isso a Cha Ha-in ficou queimando em ciúme, com toneladas de ciúme, de perguntas sobre essa garota na mente. Por que tirou uma foto com ele? Da onde que ela veio? Por que ela foi contratada em primeiro lugar? Porque ela não a Cha Ha-in? Com certeza seria a melhor candidata. É uma caçadora de classificação S. Ela é provavelmente a caçadora mais forte de todos da Coreia, depois do Jin-Woo, obviamente. Então por que diabos escolher isso? Essa pessoa de classificação mais baixa? E aí, meu irmão, essas crisezinhas de ciúmes fazem total diferença pra comédia da parada. Literalmente os dois vivem um romance, né? A comédia romântica da história deles. Mas é bem legal da gente ver ainda assim o que eles passam juntos. Acho que você também gosta. Só que Jin-Woo não deu sinais para retribuir isso, até pelo menos chegar no fim. Os dois raramente tinham interações ou cenas juntas na parada. Menos, lógico, quando eram empurrados para situações românticas, parte cômica da história. Eles tiveram vários encontros enquanto Jin-Woo ligava para ela antes de entrar num enorme portão para poder lutar. Só que acabou parecendo um negócio meio cafona no final das contas. Mas mesmo que a Cha Ha-in tenha sido quem o Jin-Woo ligou quando estava decidindo com quem passar os momentos restantes da vida dele, não parecia que eles tinham uma conexão mais profunda do que um respeito mútuo por ali. Em vez disso, parecia mais que a Cha Ha-in estava mais próxima do nível do Jin-Woo e um caçador poderia chegar. Então eles naturalmente foram empurrados para ficarem juntos. Mas o que começou realmente a emocionar ela com o Jin-Woo foi lá no capítulo 92, durante o chamado spa amigável entre os Rank S da Coreia, né, e os japoneses, onde a Cha Ha-in foi heroicamente salva pelo Príncipe das Trevas, o Príncipe de Armadura Negra, Jin-Woo, cara. Que foi, mano, o maluco brabo que chegou no radar lá na ilha de Jeju. Finalmente a gente vê o Jin-Woo pensando na Cha Ha-in naquele momento. Lá no capítulo 104, mais ou menos, ela tá perseguindo ele há mais de 30 capítulos, tá ligado? E ele nem sabia quem ela era até agora. Cara, literalmente, a vida dela não era nada, não serve de nenhum propósito, independente dos olhos dele. Não olha pra ela de nada, de forma alguma. Mas os olhos abriram quando os caçadores coreanos invadiram a base das formigas e mataram a rainha lá. Em resposta, a Cha Ha-in ela foi severamente ferida pelo ataque do Rei Formiga. Só que, quando Jin-Woo derrotou o Rei Formiga, o chefe, que depois virou o Beru, mais uma vez ele veio em socorro da sua futura esposa. A situação era muito ruim, porque o Jin-Woo queria salvar ela a qualquer custo. Só que, cara, no estado que ela estava, ele ficou sem opções. Ele nunca tinha tentado realizar a troca das sombras, né, do lado de uma outra pessoa que ele não conhecia. Mesmo que isso funcionasse, o período de espera dessa habilidade ainda estava ativo. Além disso, mesmo que ele usasse o seu Dragon Kaiser lá, né, para poder voar para fora daquele lugar da ilha de Jeju, ele não tinha tempo suficiente para trazer ela de volta para o continente e para levar ela para o médico. E não tinha o curandeiro vivo também, mas foi aí que ocorreu ele a ideia de convocar uma sombra de um curandeiro. Apesar dele também não gostar muito, né? Porque assim, o Jin-Woo tem alguns códigos que ele jurou, sendo um deles que ele nunca convocaria sombras humanas. Então isso foi meio que uma enorme decisão para ele, se ele iria literalmente contra sua própria moralidade por esse caso, para salvar ela ou não. E aí? Foi nesse momento que ele começou a ver a Cha Ha-in como alguém realmente especial para ele. E rolou, né? Lógico que ela foi curada. Mesmo que a Cha Ha-in seja uma pessoa muito poderosa,
tem uma razão por qual Solo Leveling tem o título Solo. Justamente por isso a Tia Rain, ela nunca ia lutar ao lado do Jinwoo, cara, porque ele simplesmente não permitiria que ela fizesse isso. Quando ele criou a sua própria guilda, sozinho, ele não permitiu que ela entrasse ou nenhum outro caçador entrasse, menos Jinro, que era o cara que acompanhava eles nas coisas todas. O Jinro era irmãozão dele. Sempre foi sobre a jornada do Jinwoo para ficar mais forte solo, nivelamento solo, ele tinha que ficar mais forte solo. E o Webtoon tentou unir tudo no capítulo final, quando o Jinwoo começou a ter aquela crise existencial dele, depois dele salvar o mundo todo dos monarcas. Agora que eles se foram, para que ele tinha que viver? O final de Solo Leveling, mano, passou por uma rápida montagem, né, de todos que ele conheceu, e no final ele acabou terminando com a Tia Rain, sim, sugerindo que ela agora se tornou a principal razão da vida do Jinwoo. Então assim, dá pra dizer que o Jinwoo realmente gosta da Tia Rain? No começo, o Jinwoo pensava muito pouco nela. Depois de um certo tempo, porém, o Jinwoo se afeiçoou, ele começou a ter alguns certos traços, os sentimentos românticos dele foram se tornando mútuos, como a gente falou tudo dela até então. Ela passou a gostar dele muito mais rápido, ela gostou primeiro dele do que ele passou a gostar dela. Mas quando eles se conheceram, o Jinwoo viu a Tia como uma força a ser reconhecida. Era literalmente um nível de força que ele nunca tinha visto antes. Porra, a mulher era surreal. A gente viu alguns exemplos básicos dela só no anime. Pra quem leu, né, o manhwa ou a novel, sabe muito bem do que eu tô falando. Ele considerava a Tia como se fosse uma professora, uma amiga, até porque ele nunca teve um interesse romântico por alguém, mesmo quando ele era um caçador de rank E, pô, a Jurê tava lá pra provar isso. Ela meio que tinha uma quedinha, né, por ele, mas ele não tinha uma quedinha por ela. Só que depois que eles passaram um tempo juntos treinando, né, a Tia e o Jinwoo acabou se abrindo com ela, né? Ele contou a ela sobre o seu passado, ele começou a se aprofundar ainda mais no relacionamento dos dois, sem mencionar que o Jinwoo convidou a Tia para sair pela primeira vez. Foi ele que tomou essa iniciativa, lembra que a gente falou que eles foram pro primeiro encontro e tal? Foi o Jinwoo que chamou, cara. Ah, e também tem um outro detalhe, um outro momento, né, no qual os poderes do Jinwoo ameaçam lá a desencadear uma destruição absurda, né, do Exército das Sombras durante o ataque do Rei Monstro. Só que numa tentativa desesperada de deter ele, a Tia Rain abraçou o Jinwoo com força. É aquele clichê dos coreanos, né? Tem muito disso até nesses doramas, tá? O cara tá lá perdendo o controle, você vai, abraça e tal. A mulher do amor abraça. E quando ela fez isso, abraçou ele com força, ela começou a implorar para lembrar quem ele é, controlar o seu próprio poder. E esse evento aí começou a desvendar cada vez mais um vínculo profundo entre os dois, indicando um nível de confiança um no outro ali, cara, que não tem nem como a gente comparar, né? Então, lá no capítulo 122, quando o Jinwoo vê a Tia conversando com outros caçadores habilidosos, ele fica inquieto, ele começa a ansiar por atenção, ou seja, isso é um comportamento que mostra claramente que o nosso querido Monarca das Sombras está ficando com ciúmes, cara, indicando que o Jinwoo realmente gosta da Tia, mano, ele começou realmente a gostar de verdade dela. Então, foi lá, convidou ela para um encontro num parque temático construído no local onde apareceu o portão aonde o pai dele desapareceu. E eles passaram o dia inteiro nesse lugar, os dois ficaram juntos e tal, para grande alegria da própria Tia, né? O Jinwoo, então, dedicou um dos seus últimos pensamentos a ela antes dele morrer. Ela, literalmente, estava na linha de frente junto com o Jinwoo durante a dungeon, né? A quebra da dungeon lá de Seul, seguindo a destruição também trazida pelos próprios monarcas restantes. Ou seja, ela tem uma última conversa no telefone com ele, aquela que a gente falou, né? E prometeu que eles se encontrariam novamente quando tudo acabasse. No final das contas, o romance entre os dois se desenvolveu sim, porque o Jinwoo voltou no tempo para fazer o esquema do nivelamento solo todo. Ele ganhou todo mundo lutando solo e voltou pra Tia no futuro. Então assim, já era de se esperar como seria nesse final, né? Eles se tornaram um casal, acabaram casando e agora tiveram um filho, que no caso vai vir a história do Ragnarok, né? O querido filho aí do Jinwoo, que herdou os poderes do pai e também tem todas as sombras dele. Que doideira, né? Tá engraçado as interações com o Beru. A história dele acabou sendo, no final das contas, muito feliz. Só que essa noção aí vai contra quem ele é como personagem, quem o Jinwoo é como personagem. A razão pro Jinwoo lutar sozinho foi para que ele pudesse proteger todos que ele amava. E isso incluía família, amigos e aliados. Todos na Terra, né, no geral.
nunca foi especificamente sobre a Tia Rain, mesmo ele dedicando as coisas pra ela, falando as últimas palavras com ela e tal, nunca foi sobre ela específico. Então fazer com que ela se tornasse a sua razão de ser, sai um pouquinho, né, desse campo, porque o relacionamento deles foi subdesenvolvido desde o início. Ele não foi desenvolvido diretamente, mas foi tipo um subdesenvolvido até rolar essa parada toda. O Jin-Woo não voltou para a humanidade por causa do seu amor pela Tia Rain. Ele voltou e ficou porque esse mundo tinha pessoas que ele amava no geral. Ele percebeu que ele não precisava mais ficar sozinho. Por isso, ele voltou e fez tudo sozinho para acabar e salvar todo mundo, para que no futuro todos estivessem junto com ele. Bom, eu acho que deu para vocês entenderem todo esse amor platônico do Jin-Woo, todo esse desenvolvimento dele com a Tia Rain, como que os dois cresceram juntos, se tornaram um casal incrível juntos, né? Não tem como negar, é um casal que vale a pena, eu gostei pra caramba de qualquer forma. E eu quero saber se você gostou também. Comenta aí, mano, joga pra caramba aí. É um casal que valeu ou o Jin-Woo poderia ter ficado com, sei lá, a Jo-hye ou outra garota ali durante a história? Mulher não falta pra ele, é aquilo, é protagonista, é badass, é bonitão e tem um cheiro diferente. Então a mulher se amarra no Jin-Woo. Comenta aí a sua opinião sobre isso. E não esquece, mano, se você tá curtindo, a gente tá trazendo alguns temas diferentes agora de solo leveling. Tenho muito vídeo ainda pra trazer de solo leveling aqui no canal, ok? Então, mano, capricha na sua inscrição, capricha nesse sininho, pra você não perder nem um pouquinho, cara. Eu quero trazer os máximos de história, o máximo de conteúdo pra vocês sobre tudo que dá pra gente falar de solo leveling aqui no canal, beleza? Enquanto tá lançando, a gente tá trazendo coisa nova aí. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado por mais um vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu!